continuar o estudo do Apocalipse, né? Número 46. E como eu comento aí com o pai de vez em quando, como que é difícil, né? Continuar nas coisas de Deus. A gente começa lá, já está na 46. Mas permanecer não é fácil. Em todas as coisas, né? A gente vê isso lá na igreja, algumas programações da igreja. Vencer é mais fácil do que permanecer. É. Mas a gente tem que continuar, né? Jesus fala uma palavra lá, que eu acho pesada lá no Mateus, quando ele vai voltar, ele estiver perto de voltar, ele pergunta: achará fé na terra quando o filho do homem voltar? Será que assim, em outras palavras, será que alguém ainda vai importar as minhas coisas? E ele não está falando para o mundo ali, não. Então, a gente tem que vir. Se eu vejo a boa mesmo, se permanece. É. A gente acha que na terra não é que dá, não, né? A gente Então é alguma coisa parecida, né? vou examinar os corretos, né? É. Aí vamos continuar, né? Então a gente está falando sobre a besta que sobe do mar. A gente começou semana passada. Aí vamos só ler lá, repetir o capítulo 13. Apocalipse 13, eu vou ler do 1 ao 10. Assim. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e aos seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte. Mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferirá arrogâncias e blasfêmias. E deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses, que é 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Vamos só ler mais um pouquinho aqui. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então até aí tá bom. Nós estamos vendo que tem 2 bestas, mas não vou falar da segunda hoje não. Só queria tentar para esse detalhe aqui, que essa segunda besta é que vai fazer toda a terra adorar primeiro. Ela é que vai promover a primeira besta. Mas aí acho que na próxima reunião a gente fala da segunda besta. Eu queria continuar falando de um pedacinho que faltou na semana passada, mas só para lembrar que a besta, ela é ao mesmo tempo um sistema político, religioso, um conglomerado de várias nações que vai existir, igual eu dei exemplo semana passada, né, como se fosse uma ONU, vai ser uma futura ONU, mas tem alguém governando sobre ela. Às vezes tem alguns entendimentos aí que acham que a besta é só um sistema, não vai ter uma pessoa. Muito claro, assim, que vai ter uma pessoa, que o diabo vai dar autoridade a ela. Ele fala que foi ferida de morte, então é alguém. Então aí quando a gente fala da besta, de um sistema e de alguém que está presidindo esse sistema. A gente chama de sistema do anticristo. E aí semana passada eu mostrei algumas passagens
onde a besta é falada lá na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. Só para relembrar aqui. Lá em Tessalonicenses, ele é chamado de filho da perdição e homem do pecado. O mundo está sendo preparado pelo Espírito do Anticristo para receber esse homem do pecado e filho da perdição. Que é alguém, uma pessoa, né? Igual o pai teve o filho Jesus, vai ter o filho da perdição também. Como a gente viu, o diabo imita os planos de Deus. Existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vai existir o Satanás, a besta e o falso profeta. Assim como o Pai se revelou em Jesus para o mundo, Satanás vai se revelar para o mundo através dessa pessoa e o seu sistema. E é um tipo de humanidade também, esse homem do pecado. Porque a humanidade, para recebê-lo, vai ter que ter um comportamento e valores conforme esse filho da perdição. Ao mesmo tempo que aponta para uma pessoa lá no futuro, mas também aponta para um tipo de homem, um tipo de humanidade que está sendo formado aos pouquinhos e como está cada vez mais corrompido e se formando. É chamado também de o oitavo rei, no Apocalipse, que a gente viu, que a besta são 7 reis, 5 já caíram, um existia na época do João e falta o 7º vir. Só que o 8º é o 7º ressuscitado, como a gente falou semana passada. É o animal espantoso de Daniel 7, e desse animal espantoso vai surgir um pequeno chifre. Então o animal espantoso é o governo, é o reino. E o pequeno chifre é a pessoa que vai governar esse último reino na terra. E é também o príncipe que há de vir lá das 70 semanas de Daniel. A gente falou tudo semana passada. Que é aquele que vai fazer um pacto com o povo de Israel. Israel vai achar que esse príncipe é o Messias. E aí foi o que Jesus falou, que eu vim no meu nome e vós não me recebestes. Está escrito em João. Mas outro virá no seu próprio nome e a esse recebereis. Então Israel hoje espera o Messias ainda. E eles vão achar que esse homem aí, esse príncipe, que é o anticristo, é o Messias. Que vai estabelecer o Estado de Israel, o reino de Israel prometido a Davi. Então, por isso que a gente vê lá hoje muitos noticiários lá envolvendo Israel, porque vai combinar para isso aqui. A gente tem que ficar de olho mesmo, que alguém vai surgir mais na frente e vai fazer um pacto de 7 anos com Israel. E eu queria ver hoje, que ficou faltando na semana passada, que você também é chamado de reino dividido. E aí tem um versículo lá curioso que eu vou explorar algumas ideias que eu entendo sobre esse pedacinho curioso aqui, que é Daniel, capítulo 2. Eu vou ler só aqueles versículos 40 ao 43, porque o capítulo é grande, só para a gente relembrar que a estátua lá de Nabucodonosor tem um sonho. 2, versículo 40 ao 43. Fala assim, Daniel: haverá um quarto reino na terra, forte como o ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Então vai ser um governo mundial que ninguém vai ficar de fora, não. Ninguém vai resistir a esse governo mundial. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Por isso que eu chamei de reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois o que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um parte o reino será forte, e por outro será frágil. Então, o governo do anticristo tem essa característica. Não vai ser muito unânime, não, vai ser uma mescla. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Tem uma tradução que fala misturar-se-ão com a semente humana. Não sei se tem uma sua que fala assim, né? Então esse é o final do capítulo de Daniel 2. Então, só para a gente relembrar, Nabucodonosor tem um sonho com uma estátua. E aí ele fica muito perturbado, o que é esse sonho, chama todos os feiticeiros, todos os magos lá, ninguém consegue dar a revelação do sonho, nem interpretação do sonho para ele. Mas a Daniel, Deus dá essa interpretação do sonho. Então o sonho de Nabucodonosor, que a cabeça da estátua que ele viu era de ouro, o peito e os braços de prata,
o ventre e o quadril de bronze, as duas pernas é de ferro, e os pés e os dedos era de ferro e barro. Então esse era o sonho que Nabucodonosor sonhou, de uma estátua assim, e Daniel deu a interpretação, o anjo, Deus deu a interpretação para ele, que cada parte da estátua era um reino que viria depois de Nabucodonosor. Nabucodonosor era a cabeça de ouro, então era o reino que existia na época. Então o que significa essa estátua, igual eu coloquei ali? É o templo dos gentios. Porque Israel começou a ser escravo e ser cativo de algum governo com a Babilônia, com Nabucodonosor. Então é o templo dos gentios, que é os gentios que têm governado a terra de Israel desde então. Apesar de Israel ser uma nação independente hoje, tem uma parte lá ainda que tem gentios. Faixa de Gaza, Cisjordânia. Eles ainda não estão totalmente independentes a terra que deu a Moisés e Josué lá, e Davi governou. Então o tempo dos gentios ainda está acontecendo. E aí Deus deu um sonho de como seria o futuro de Israel, de quem governaria Israel durante os tempos, até quando ele vier, até quando os pés vierem. Então, a partir da cabeça, que é Nabucodonosor, que foi na época que o Daniel deu a interpretação do sonho, Deus deu como é que seria o futuro de Israel e das nações ali. Aí vamos resumir aqui que a gente já viu. Então, o tempo dos gentios por isso. É o tempo que Israel não está sendo independente, não está exercendo o seu reinado como Deus prometeu no Velho Testamento, só que esse reinado só vai acontecer quando Jesus vier. Jesus é o rei desse reinado, né? Então, ainda por isso que eles estão esperando o Messias e por isso que eles não vão ser independentes ainda. Então, o tempo dos gentios, como fala lá em Lucas, né? Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios termine. Então, enquanto não terminar lá o reino dividido, os pés, Jerusalém vai ter aquele problema lá. Em Jerusalém hoje existe uma mesquita onde era o templo. Eles ainda, o templo dos gentios ainda está prevalecendo lá. Eles ainda não são independentes, são livres. Eles ainda não é o reino prometido. Porque esse reino só vai acontecer com o descendente de Davi, que foi Jesus. E eles não reconheceram, mas uma parte vai reconhecer nessa época. Então o tempo dos gentios começou com a Babilônia, cabeça de ouro, que dura do ano 606 a 539 a.C. Aí depois veio os peitos e os braços de prata, que é o reino da Medo-Persa, que é onde acontece uma parte do livro de Daniel e o livro de Esdras e Neemias. E o Medo-Persa, onde é o Irã hoje. Então aí também durou do ano 539 ao 331 a.C. Depois veio o reino da Grécia, que é o intervalo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Aí a Bíblia não tem registro dessa época, mas a gente tem a história. E os judeus foram escravos da Grécia, tiveram várias guerras, mas os reinos que foram sucedendo, assim como Daniel, Deus profetizou através do sonho de Nabucodonosor. É o ventre de bronze. Depois da Grécia, o próximo reino que veio na nossa história foi o Império Romano. Como são duas pernas de ferro, porque equivale a duas fases desse império. A primeira parte do Império Romano foi em parte do Ocidente, que durou até o ano 483, eu acho. Que aí o Império Romano se dividiu em dois, que ficou chamado Império do Oriente e Império Bizantino. E depois se tornou o Império Turco-Otomano, que é os árabes conquistaram Jerusalém, teve até as cruzadas. As cruzadas, quando o Papa mandou aqueles soldados lá, era para libertar Jerusalém dos árabes. Então, essa parte aqui para nós já é história, já é passado. Porque o Império do Ocidente, uma das pernas do Império Romano, acabou no ano 476. E tem uma outra parte do Império Romano, que ficou chamada de Império Oriente, ou Império Bizantino, ou Império de Constantino, né, que a gente conhece que fundou a Igreja Católica, foi outra parte das pernas, com dois impérios. E acabou no ano de 1918, com a Primeira Guerra Mundial. Então, pela continuação da profecia, faltam os pés, que é chamado de reino dividido. Então teve o ouro, a prata, o bronze, o ferro, e esse reino aqui fala que é misturado de ferro e barro. Você vê que foi caindo a qualidade do material. Isso mostra como é que a decadência dos planos de Satanás. Aí nós vamos ver como é que qual que são as características desse reino dividido. Então a besta, lá no Apocalipse 13, é chamada também de reino dividido, ou os pés de ferro e barro. Aí eu quero entender um pouquinho as características desse reino dividido aqui hoje,
Não sei se dá tempo de falar tudo, não, mas qualquer coisa a gente completa semana que vem. Então, isso aqui mostra a história. Para nós que já vivemos, é passado, e a gente vê claramente como que os reinos foram se sucedendo. Jerusalém foi caindo nas mãos de cada império daquele ali. Quando Jesus veio, Jerusalém estava na mão, e o povo de Israel estava na mão do Império Romano. E depois que eles foram expulsos de lá, né, nos anos 70, que acho que não sei se é Nero ou outro imperador lá que destruiu Jerusalém, expulsou os judeus de lá, e os judeus ficaram dispersos do mundo durante quase 2000 anos. Jerusalém ficou desabitado, só sobrou aquele muro lá das Lamentações que a gente vê na televisão mesmo. Foi destruído no ano 70. E aí no ano 1948, eu gosto de repetir, Jerusalém, Israel voltou a ter um território, voltou a ser uma nação, e uma nação muito poderosa no mundo hoje, de respeito, de muita influência. Então só isso por si só já é um sinal que nós estamos caminhando para o fim dos tempos. De vários sinais, esse é um. E para cumprir essa profecia e várias outras, Israel tinha que estar lá. Está faltando tempo, mas nós estamos caminhando. Mas Israel está lá. Um povo que vai reconhecer Jesus como Messias está lá hoje. Até então não existia Israel no mundo. Existiam os judeus no Velho Testamento, os judeus que crucificaram Jesus, que estavam dispersos pelo mundo. Não existia aquele território, presidente. Isso aconteceu em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Nós somos uma geração, é a geração que está caminhando para o fim. Isso não é nenhuma interpretação, isso é história. Eu acho isso um dos fatos assim de a gente ver realmente que a Bíblia é a verdade. A gente sabe que é, mas como a Bíblia é muito precisa na profecia, é isso. Como é que depois de 2000 anos Israel voltar a existir? 2000 anos é muito tempo. Ninguém diria, os cristãos que viveram antes dessa época, né? Lutero, todos os irmãos da Reforma, eles nunca imaginaram. Porque não existia Israel, existia lá os árabes, existia o Império Turco-Otomano lá, onde está Israel hoje. E eles estão lá, só falta agora construir o templo. Ele tentou acabar com isso. E o Hitler tentou a última cartada, né? Parece que o diabo sabia, né? Está na hora de Deus. Vou tentar a última cartada. E foi o contrário. Então, ao tentar exterminar, que Israel veio a existir, porque acabou a Segunda Guerra, e aí a ONU se reuniu e trouxe Israel de volta. Então, falta agora o reino dividido. Israel está lá em Jerusalém, mas falta um reino que vai surgir ainda. Aqueles 4 reinos já existiram: Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, com as suas divisões. Falta um reino dividido. Como a gente está vendo aqui, são 10 dedos, a besta tinha 10 cabeças. Então fala da besta de Apocalipse 13. Então nós vamos pegar algumas características que cita aqui em Daniel e ver algumas características que vai ser desse governo do anticristo, que vai ser governado por uma pessoa. Tem uns detalhes aqui que nos mostra, nos dá para a gente transportar para os dias de hoje, como é que esse governo tem informação e umas características que eles vão ter. Então deixa eu ver qual foi o próximo slide aqui. Então fala que é um reino dividido. Por quê? Porque ferro e barro não misturam. Eles não se fundem. Eles ficam juntos, mas não misturam. Então o que eu entendo? Vai ser uma fusão, uma junção de algumas filosofias, de alguns aspectos da sociedade. Como falar que todo povo, tribo, língua e nação vai adorar a besta, ele vai conseguir juntar esses pontos que são opostos, como eu vou mostrar aqui. Mas a Bíblia fala que não vai ser um reino forte. Em parte é frágil, porque o barro é frágil, e em parte é forte, porque o ferro é forte, está escrito em Daniel. Então vai ser uma mescla meio forçada, mas ele vai conseguir. Aí o que eu coloquei aqui? Hoje existe o capitalismo e o comunismo. Se degladeiam. São 2 maneiras de governar política e economicamente hoje os países. Então, quando surgir esse reino dividido, que é o Apocalipse, a besta, que é o governo, de alguma maneira isso vai juntar. De alguma maneira ele vai conseguir fazer juntar. Porque hoje nós temos de um lado lá Rússia, China, Coreia do Norte, os países mais do Oriente, e aqui Europa e Estados Unidos. São regimes econômicos e políticos diferentes. Para isso juntar e todo mundo se unir em torno de uma pessoa, vai ter que ter essa junção do ferro e do barro. Vai ter que ter essa amizade, entre aspas. O Ocidente e o Oriente. Hoje, a gente que acompanha aqui a política e as noticiárias, está em pé de guerra bem pesado, né? A Rússia, a Ucrânia, através da Ucrânia lá, com a China, e os Estados Unidos e a Europa do outro lado.
Nós estamos, assim, para quem às vezes não acompanha mais de perto, a gente está a um fio de uma terceira guerra mundial, um passozinho mesmo, ao risco de palha de fósforo. Então, para chegar a essa união, vai ter que ter um caos antes. Vai ser os selos que a gente já falou lá e vai unir as partes aí. De alguma maneira, os judeus, os muçulmanos vão, de alguma forma, o anticristo vai ter esse poder. Porque tem uma mesquita lá. E a maior briga do Oriente Médio é isso. Essa terra é do Ismael. Não, essa terra é do Isaac. E os palestinos ficam solicitando o Estado deles, não, esse Estado é nosso. Então, não tem jeito de acabar com isso. De alguma maneira, esse homem, né? A Bíblia fala que o dragão, Satanás, vai dar todo o poder para ele. Ele vai ter, de alguma forma, conseguir convencer os dois. Aos nossos olhos, até meio impossível, mas trazendo para os dias de hoje, que a Bíblia mostra. Então. Porque Israel não vai fazer um pacto. O pacto é um acordo. Tá bom. Vocês vão ter seu Estado, mas eu vou construir o meu templo. Vamos dando um exemplo. Vai ser um acordo de você cede um pouquinho, eu cedo um pouquinho. Mas que não vai durar muito, porque fala lá nas 7 semanas que na metade da semana o pacto será quebrado. O anticristo vai querer ser adorado. Sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, como está escrito em Tessalonicenses. Mas esses são o ferro e o barro. Estou falando os pontos opostos que vão se fundir nesse governo, nesse reino dividido. O cristianismo, coloquei entre aspas, o cristianismo nominal, né? O catolicismo, os evangélicos, está cada vez mais já fazendo, né? dando mão às coisas do mundo. O secularismo é o que é o mundanismo, abrindo exceções, né? Mudando os valores. E uma parte do cristianismo nominal vai entrar nessa fusão aí. Todo povo, tribo, língua e nação. Não, isso aí é o enviado de Deus também. Não os cristãos de verdade, não os vencedores. Mas o cristianismo nominal, a gente chama de catolicismo, aqueles que não são nascidos de novo vão fazer parte disso aí. E vão aceitá-lo como enviado de Deus mesmo. Isso é Jesus que voltou. Não, Jesus não vai voltar lá nas nuvens, ele vai voltar aqui, ele já voltou. Vai ter uma filosofia. Nós vamos ver aqui a operação do erro. Tessalonicenses fala. Já acontece agora, mas está acontecendo, vai ter um ápice final. Eu falei semana passada, assim como o Espírito Santo está trabalhando para tirar uma noiva do corpo de Cristo, Satanás está trabalhando através do Espírito do Anticristo para tirar um governo e coroar o seu filho, a besta, como a sua expressão maior. Então tem duas forças trabalhando, né? Duas pessoas trabalhando, o Espírito Santo e o Espírito do Anticristo. E o Espírito do Anticristo está tentando minar o cristianismo verdadeiro para que o Anticristo seja recebido. Para que o Anticristo realmente seja anticristo. Evangelho. O outro evangelho é o evangelho de gospel. Paulo fala que seja maldito, seja anátema, né? Sim. Fala que ainda que um anjo do céu venha e pregue um outro evangelho além dos nossos. Sem cruz. Sem cruz. Aqueles que tentam colocar. Na carne viu. A marca maior você falou, o cristianismo sem cruz. O cristianismo aí que promete muita coisa, vai melhorar seu bem-estar, melhorar a sua vida, sua saúde. Deus sempre tem uma bênção para você. A mensagem é Deus tem uma bênção para você. A maior bênção que Deus já tinha para Jesus. Né? Agora eu é que tenho que me tornar uma bênção. É a cruz. E o plano do anticristo, o espírito anticristo, desde João, né? O espírito anticristo já opera, é tirar a cruz do cristianismo. E é tirar Jesus no centro. E colocar nós no centro. Colocar o salvo no centro e não Jesus no centro. É o que falta hoje em boa parte das igrejas, é colocar Jesus no centro de novo. Mais que use o nome de Jesus, sempre o alvo é nosso. Uma bênção para você melhorar. É eu me tornar semelhante a Jesus. O Jesus que é o alvo. E é muito sutil essa mensagem. Parece, não, eu falo em nome de Jesus, nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, mas tira Jesus do centro e a cruz. É por outros meios que eu vou alcançar um benefício, uma satisfação. Não com esse benefício que eles prometem. Essa satisfação é através da minha morte, do meu eu, através da cruz. Aí sim eu alcanço vida.
Um princípio do evangelho é vida através da morte. E eles querem vida sem morte. Aí é anticristo. É. E outra coisa que está acontecendo também, hoje é a fusão da religião com a ciência. Quando eu falo religião, é algumas explicações que as religiões nós damos para alguns fatos. Eles falam espírito, mundo espiritual, algumas coisas que acontecem, eles vão dar uma explicação científica. Aí chama alguma coisa de energia, de vibração. Eles vão dar uma explicação científica para as coisas espirituais. Você foi curado? Não, mas isso é uma vibração, uma frequência. Eu estou dando só exemplos rápidos aqui, mas coisas que eu já li. Eles vão dar uma explicação científica para muitos fatos que são coisas espirituais. E quando a ciência fala, o mundo. Ah, não, a ciência falou e o mundo se rende, então tá certo. Porque tem uma explicação científica. Ah, nós estamos fazendo contato com seres de outro mundo. Seres espirituais. Não é seres espirituais, é seres de outro planeta que vão vir. Então vai ter uma explicação científica para coisas sobrenaturais. Vai ter uma explicação científica para as coisas sobrenaturais. É isso que está acontecendo aos pouquinhos. A gente não é nada de mundo espiritual, não é Deus. Eles vão dar uma explicação mais científica. Dá ênfase no poder de Deus. Eles trocam o Cristo em vós, poder de Deus. Produz o poder de Deus. E às vezes ele não encontra, não é outra coisa, não o poder de Deus. É que isso também é errado. As pessoas vão muito assim, vão pedir Deus para derramar o seu poder dele, o poder de Deus. E aí, se você parar a pessoa, o maior poder que Deus tem se chama amor. Foi esse poder que venceu o diabo, foi esse poder que trouxe a salvação ao seu homem, foi esse poder que fez Jesus abandonar tudo como Deus, morrer na cruz e ser ressuscitado. O poder de Deus é amor, não é uma coisa que faz as coisas acontecer, não é a superioridade de Deus que burla as coisas e acontece do meu benefício. Meu Deus, quero o seu poder, derrame o seu poder sobre nós hoje. O maior poder de Deus é amor. Porque foi o amor que fez tudo acontecer. Verdade. É que eu vou chegar lá. Cura. Não pensa sempre, não. Então, assim, troca o mais valor por outras coisas, que é o expulsar outras coisas aí, que é o poder, que eles falam que é o poder de Deus, mas às vezes o poder do diabo também o diabo também faz sinais. Porque isso também, quando eu falo poder de Deus, são coisas sobrenaturais, né? Os milagres, expulsar demônios, isso é o poder de Deus. Mas o maior, como eu falei, o maior poder de Deus é o amor. Foi esse poder que permitiu a gente estar aqui. Não estar condenado do inferno o resto da vida. Foi o amor de Deus que fez ele, Jesus, deixar lá em cima. Não ter por usurpação ser igual a Deus e se humilhou em forma de homem. E esse poder chama amor. É esse poder que Deus quer nos dar. E quando eu amo como Deus ama, aí coisas sobrenaturais acontecem. A igreja primitiva é um exemplo disso, porque eles amavam como Deus ama. venceu o mal. Venceu o mal. Então vai ter essa fusão também, o barro e o ferro, e a fé e o misticismo, igual eu expliquei, né? O que é místico, o que é sobrenatural, vai ter uma explicação muito com a ciência. A fé e o misticismo vão, o que às vezes as outras religiões falam de uma maneira, eles vão dar uma outra palavra para a nossa fé. Como a gente chama de fé, eles chamam de energia, de vibração. Vai fundir as duas coisas. Não, a gente fala a mesma língua. Eles vão fundir sempre as duas coisas, que o diabo é isso, é enganar e misturar. Então, esse ferro e barra misturado vai ser a fusão de vários aspectos das nossas vidas. Que já está acontecendo. E aí eu coloquei aqui, o que vai ser esse governo anticristo? Uma unificação política e econômica. Para isso acontecer hoje está muito difícil. Mas por isso que vai ter um caos primeiro. Que é do caos que surge um Salvador. O nosso sistema hoje, como a gente vive, é um fruto do caos da Segunda Guerra Mundial. Porque a Europa estava destruída, o mundo só tinha os Estados Unidos reerguendo, eles se sentaram, surgiu a ONU, surgiu
Unicef, surgiu o Banco Mundial, surgiu o FMI, para reconstruir o mundo. E isso vai ser o governo do anticristo. Ele vai reconstruir o mundo a partir do caos que vai ser os 4 primeiros selos. E o mundo vai pedir esse salvador. Porque o trem vai ser feio. Surgiu tudo depois da Segunda Guerra Mundial. Que as nações, né, Nações Unidas, Organização das Nações Unidas, as nações, tanto o Apocalipse fala, eles sentaram para, nas minhas palavras, o que nós vamos fazer para a gente não cair numa guerra dessa de novo, não destruir o mundo de novo. Aí surgiram todas essas organizações que a gente conhece hoje, mas que também já está indo para a falência. A ONU não tem poder nenhum mais, os Estados Unidos fazem o que quer, o Israel faz o que quer, eles votam lá e não acontece nada. E quando se abrir os selos, que é a guerra, o engano, a fome e a peste, a Bíblia fala que vai ser uma coisa nunca houve nem nunca haverá. Aí o mundo vai esperar mesmo um Salvador, um sistema novo. É daí que vai surgir o anticristo. Esse governo novo que a gente chama de nova ordem mundial. Vai ser um novo sistema político econômico, como eu falei, pode juntar capitalismo, comunismo, o Ocidente e o Oriente vai fundir, porque o mundo vai precisar de ser reconstruído. O anticristo vai vir com essa proposta. A Bíblia fala em Apocalipse que o mundo vai se maravilhar diante da besta. Eles vão ficar espantados o que esse cara, esse novo sistema, vai conseguir fazer no mundo em caos. Hoje nós já estamos na beira do caos, né? Moral e economicamente. O nosso sistema de mundo é um caos, é uma confusão. Então, tecnologia com magia, daí eu vou chegar nessa parte, nem entre o passado e o futuro, que a Bíblia fala que foram como nos dias de Noé, será como nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, muitas coisas que aconteceram agora, eles vão trazer uma explicação do passado. Eles vão trazer, vai ter descobertas arqueológicas que vão explicar o que vai estar acontecendo quando surgirem seres de outro planeta, os extraterrestres. Isso foi como no passado, só que eles davam esse nome para. Eles chamavam de deuses, só que hoje não chama deuses, hoje chama seres de outra dimensão, seres de outra vibração. Vai ter um linguajar mais moderno para o homem aceitar. Porque vai vir seres de outro planeta para cá. Nós já lemos no Apocalipse 12, 1000 vezes aqui. E Satanás foi lançado na Terra com um terço dos anjos. Que explicação que vai ter para isso? Aí vão usar o passado, vão usar a tecnologia, o misticismo do Oriente, vão trazer toda uma roupagem para a gente aceitar essa mudança que vai ter no mundo. Por causa desse caos e por causa desses novos seres que vão vir para cá. E tem uma proposta de se unir às religiões, porque eles falam que o motivo das grandes guerras são as religiões. E aí as religiões vão se unir mesmo em torno desse anticristo, dessa pessoa. Só que os vencedores, os verdadeiros cristãos, não vão aceitar. Por isso eles vão ser perseguidos durante 42 meses pela besta. Eles não vão aceitar essa união. Porque essas pessoas atrapalham a paz do mundo. Essas pessoas, elas resistem à nova forma de pensar. Elas estão atrapalhando a paz do mundo. Por isso que vão ser perseguidos. Nós não estamos atrapalhando a paz do mundo, estamos resistindo ao engano. Uma paz que não vem de Jesus, sim desse novo sistema que vai trazer valores e vai impedir o culto a Jesus. Porque é uma anticristo, Jesus não pode. E quando a gente traz Jesus para o mundo hoje, ele atrapalha o restante. Porque qual que é o problema hoje? A gente fala que a gente tem que ser inclusivo, amar todo mundo, todas as religiões são boas. E quando o verdadeiro cristianismo vem à tona, dá problema, dá barreira. Por quê? Porque tem leis, tem condições morais, tem sã doutrina. Não se aceita de qualquer jeito. Então, o cristianismo de Jesus é um empecilho, entre aspas, para a unificação das religiões. Então, nós vamos ser vistos como os baderneiros, né? Como aqueles que estão impedindo uma nova ordem mundial. Ele não vai aceitar. Quando vier com valores diferentes da Bíblia, vocês são radicais, vocês atrapalham a nossa unificação. Vai ter um discurso até bonito, pô, nós estamos nos unindo e tem gente que não quer essa união no mundo. Não quer porque vai contra a Bíblia e porque não é Jesus o centro dessa união, né? E sim esse governo. Então, aí você vê, por isso que daí que vai vir a perseguição. Já persegue hoje. Você não aceita certos valores, você é chamado de preconceituoso. Tem vários rótulos para aqueles que não aceitam a opinião da maioria. Que é ser politicamente correto.
Isso é muito sutil. Mas por que você não aceita? Todo mundo está aceitando. Até dentro do meio evangélico está aceitando certas coisas e você se levanta. Chama você de rebelde. Por isso que vai ser perseguido, a besta vai perseguir essa minoria que não vai aceitar. Essa fusão aí. Você fala alguma coisa? Não, mas, por exemplo, hoje os cristãos se rendem ao espírito anticristo, né? Gente, Mas quando vier o anticristo, fala que nenhum dos cristãos, que tem o novo espírito prometido, vai aceitar. lá nenhum. Os verdadeiros não. Não. É. Há uma diferença. Hoje se rende ao espírito, mas quando vier o mesmo anticristo, nenhum cristão verdadeiro, for cristão mesmo, Não. ele vai morrer, mas não se rende. Vai morrer não se Mas rende. hoje se rende. Hoje acaba que é apostasia. Acaba se rendendo aí. É. Mas lá não, porque lá vai ter uma condição para entrar nesse governo. A gente vai ver mais para frente, que chama marca da besta. Você tem que ter como um passaporte. Você participar dessa sociedade chamada besta, né, da Apocalipse 13, desse novo mundo que vai surgir, você tem que ter um passaporte. Você tem que ter uma identidade, tem que ter uma senha. Não, você não participa, você não compra nem vende, você não participa. E você vai ser visto como olhos diferentes. Ele pode cuidar, mas não pode viver. Lá naquela época nem vai poder falar. Não vai poder nem viver nem falar. Porque senão se atrapalha nova ordem já, uma nova paz, unificação. Então esse reino dividido por ferro e o barro é essa mistura aí. Então um governo de mistura. O governo do anticristo. De mistura. E ali tem o último tópico ali, que os homens vão unir-se aos anjos. Satanás que vai ser lançado aqui. Por isso que eu coloquei a união entre os anjos, coloquei ETs. Ele não vai ser chamado de anjos. Vai ser chamado de uma civilização evoluída que veio de uma outra galáxia para nos ajudar no aquecimento global, para nos ajudar a reconstruir o nosso mundo. E já tem esse discurso. Não vai chamar ET nem anjo, mas vai chamar... Na ONU, pai, tem um departamento da ONU que chama exopolítica. Exo é política externa. Externa desse mundo. Para que existe isso na ONU? Existe um departamento na ONU para tratar com assuntos extraterrestres. Alguma coisa eles sabem, alguma coisa eles creem. Até que vou voltar lá para Telescópio. nós. Sinais, ondas. Se quiser falar, eu fico voltando lá 24 horas. Tenta captar algum sinal. Para ver se pode. Eu já vi isso. E lá no Vaticano também, o Vaticano existe um laboratório no telescópio. Por que o Vaticano preocupa com isso? Eles não vão investir milhões e colocar lá porque deu na cabeça assim, acho que deve ter. Então, alguma coisa durante a história eles sabem que já tiveram algum contato. Só que eles não vão falar que é Satanás, que é demônio. Não. Vai ter, igual eu falei, tem um vocabulário mais moderno. Seres de outra galáxia, seres mais evoluídos. Eles gostam de falar isso. As pirâmides. E por isso que eu falei do passado e futuro, quando a gente assiste aquela série lá, Alienígenas do Passado, do History, eles ficam buscando explicações fora da ciência, porque não tem explicação científica para um monte de construções de fatos que aconteceu no passado, igual as pirâmides do Egito. Eles não sabem explicar como é que aqueles homens do passado não tinham guindaste para carregar pedras, não sei de que tamanho, e fazer aquela perfeição que é alinhada com o Sol. Tem toda uma explicação ali, as três. Pirâmide é ligada com 3 estrelas, com o solstício de verão. Tem toda uma explicação astronômica por cada construção megalítica no mundo. Tem as Stonehenge na Inglaterra, tem o Machu Picchu aqui, né? Que as construções, eles falam assim, por exemplo, lá aquelas construções do Machu Picchu, que eu não sei quantos metros de altitude, é um tipo de granito. E a fonte daquele granito está não sei quantos quilômetros daquela montanha. Como é que foi parar lá? E aí esses alienígenas do passado, que é a série do History, eles buscam a explicação que os seres de outros planetas, no passado, tiveram contato com os homens e ensinaram eles. Só que eu estou resumindo, eles buscam muitos relatos lá de várias civilizações. Em todo mundo tem um relato, todas as civilizações. Isso eu tenho lá dezenas de vídeo e de texto falando. Na Austrália, na China, no Brasil, nos índios do Brasil,
tem um relato que vieram seres de outro mundo e vieram aqui e nos ensinaram coisas. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Em Gênesis 6. Vieram os anjos, os filhos de Deus, vieram aqui. Todos, por exemplo, o dilúvio está escrito nos relatos dos babilônios. Falar também existe, que veio, só que lá, em vez de chamar Noé, chamava Gilgamesh. E que veio seres de outro planeta, que eles chamam Anunnakis. Anunnaki, no idioma deles, aqueles que vieram do céu. Está escrito na Bíblia. Isso tem em todas as civilizações antigas. E por que tem o mesmo relato? Porque antigamente eles todos estavam num lugar só, na Torre de Babel. E quando espalhou, esse conhecimento espalhou em cada cultura. Só que hoje, na modernidade, a gente vê isso como mito. A ciência começou a dizer, isso é mito. Isso não existe, foi coisa da cabeça deles. Só que como está vindo esses novos pesquisadores, igual eu falei, né, os alienígenas passados, muita coisa a ciência não explica. Então eles falam, isso não é bem mito. Tem uma explicação que a gente tem que aceitar. Aí se você juntar isso com a parte da ciência que existe, extraterrestres, a gente já está fazendo contato através de ondas, aí na hora que eu falei, juntar o místico com a ciência, forma o caminho perfeito para a profecia do Apocalipse se cumprir. Para a vinda dele. Então isso tudo que eu estou falando, mostrando como é que o que a gente lê aqui em Apocalipse 13 tem matéria-prima para acontecer nos próximos anos. Está caminhando, que não tinha antigamente. Mas fala que Satanás vai ser lançado na terra com o texto dos anjos, e vai ter uma besta, e que esse governo é misturado. Eu estou tentando traduzir o que está escrito na Bíblia. Que a igreja deveria perceber. Jesus falou, tem que discernir os tempos. É isso. Nós estamos num tempo muito ímpar da história, principalmente por causa do avanço da tecnologia e da inteligência artificial, que eu vou tentar traduzir também no texto aqui. Isso das crianças, da geração da internet, é outra cabeça. A minha é da geração da Chave. Sim. Essa geração nasceu. Cabeça dele é outra. Então, nós também já estamos sendo preparados pelo entretenimento. Qual que são os nossos seres extraterrestres? Que a Bíblia chamava de anjos caídos. Os super-heróis. Eles têm poderes anormais. Eles vêm de outro lugar para nos ajudar. Não vai que o super-herói é do diabo. Você vê que isso vai sendo incutido desde que a gente é pequena a aceitar. O super-homem, ele veio do céu. O super-homem veio do céu e veio salvar a humanidade, lá com sua capa vermelha. A gente chama isso de inconsciente coletivo, arquétipo. Mas você vai acostumando aos pouquinhos com uma ideia de alguém de outro lugar que vai vir nos ajudar. Lembro do dia das crianças. É para explicar por quê. Porque as crianças, joguinho em vida, no celular, viu? Arthur chega lá, tá só. Esse negócio de carrinho, bolas, brinquedo que comprava lá, boneca. Isso caiu, eu lembro mais. Já tudo no celular. E todo esse conjunto de ideias, de preparar as crianças, agora está nos jogos. Que ali o jogo não é só um jogo, ele tem uma história, tem um enredo. Parece real que vai tomando conta do imaginário das crianças, aí tem vários tipos, e ele vai absorvendo aquilo, que quando chegar realmente essa realidade que está na Bíblia, isso é Bíblia. Satanás vai vir aqui e vai dar poder para um homem, para um governo que vai vir. O ser humano, essa geração do futuro já vai estar amaciada para aceitar isso. Não vai ser tão estranho. Para nós é. Porque vir gente de outro planeta, disco voador, é coisa de filme. Mas para a próxima geração não vai ser tão absurdo. Porque vai ter, já estão preparados e vai vir com um vocabulário, igual eu falei, mais científico. Não é extraterrestre, não é anjo, não é demônio. Não, seres evoluídos que vieram no passado aqui, ajudou a gente a construir as torres, as pirâmides, ajudou certas. Vai ter toda uma explicação. E as crianças vão ser preparadas, às vezes, no livro da escola. Isso que fala que eles vão mudar os tempos e as leis, né, lá em Daniel. Mudar as leis, o conhecimento vai sendo mudando aos pouquinhos. Isso tem que ser, cara. Educação religiosa. Porque
todo o ensinamento nas escolas, ela vem de um centro. É alguém que governa, esse é o Ministério da Educação. E o Ministério da Educação do Brasil, ele presta contas à Unesco. Acho que é a Unesco ou a Unicef, eu confundo. Que também dá as diretrizes para o mundo o que você vai ensinar. Está na hora de começar a colocar nos livros sobre homossexualismo. Então isso não vem do Ministério da Educação, que vem da Unesco, que sempre tem um centro no mundo que divide as diretrizes, seja na economia, seja na educação, seja religiosa. É assim que o anticristo vai ter também, distribuir as diretrizes, vai por órgãos. O nosso é o Ministério da Educação, que vem pela Unesco. Mas como eu falei, isso aí vai mudar na frente. As 10 cabeças, são as 10 supernações, que vai ter outro nome, talvez não vai ser ONU, não vai ser Unesco. Isso é um exemplo, um rascunho de um sistema que vai vir, que a gente chama de besta. Um sistema. Então, tudo que a gente recebe é uma diretriz que vem do lugar superior. Até as diretrizes econômicas vêm do FMI, do Banco Mundial. As políticas vêm lá da ONU, ela que determina. A saúde vem da Mundial da Saúde. Todas as organizações mundiais, é para o nosso bem. Talvez não necessariamente. Eles estão trabalhando em função de uma diretriz. Então, distribui as diretrizes para os países, e os países que não aceitarem vai ficar de fora. E dentro do país, aqueles que não aceitarem vão ser vistos como rebeldes, que vai ser no caso de perseguir lá o restante da semente da mulher. Isso, quer dizer, o palco está sendo armado para a cena final, que é o que nós estamos estudando. Apocalipse é a cena final. Vai. Se não tiver apercebido, não vai perceber não. Vocês figuram sério. Sim, que é um laboratório, o maior laboratório do mundo, onde fica o maior acelerador de partículas do mundo. Ou CERN. Aí é outro campo que tem que falar. Eles ficam. O laboratório é 100 metros de profundidade da Terra. Demorou 20 anos para ser construído. E é o maior laboratório do mundo, mais caro do mundo. Aí tem um túnel de. Não lembro se é 27 quilômetros. Isso é um absurdo de grande. Passa na Suíça, na França e no outro país. E eles ficam colidindo. Aí não sei explicar, não. Colidindo as partículas para descobrir a partícula de Deus, que é a primeira partícula que deu origem ao tudo, porque eles creem na evolução, né? Então vai ter que eu falando, quando descobrir essa partícula, vai ter uma explicação. Eles falam que quando descobrir essa partícula, vai fazer um contato com uma outra dimensão. Tá vendo como é que tem uma explicação para o mundo espiritual vir aqui, que é Satanás no texto dos anjos? Então existe esse CERN, esse laboratório, que é lá na Europa, e ele fica colidindo essas partículas. Estou resumindo, mas o trem é gigantesco. É muito. Olha, os pais, de repente, nessa época, eu nem estou aqui, né? Ensinar os filhos, alertar os filhos. É desse contexto todo. A gente E às vezes você não pode deixar. A tendência é essa mesmo. É ficar duas, são três. Coisa de fora, está sendo preparado para, né? Para outra coisa. A Verônica lembrou desse CERN. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, às vezes não dá tempo de falar tudo. Mas isso tudo não é à toa, para preparar o palco final aqui. Eu falei, assim como o Espírito Santo está trabalhando nos vencedores, parece que não está, né? Quem está feio demais, ele está ali cuidando da mulher grávida. Até a última célulazinha ficar pronta e arrebatar o filho varão. E o Espírito do Anticristo também está preparando a recebê-lo aí. Através da tecnologia, através dos valores, através do misticismo, da psicologia. São todas as ciências. Que não vai dar tempo de eu querer falar, não. Aí eu vou tentar mostrar como é que isso está sendo construído para chegar no homem. Porque como a gente leu aqui, qual que é o que duas coisas características do que a gente leu no Apocalipse 13 é que eles adoraram o dragão e adoraram a besta. Tudo isso porque o diabo quer ser igual a Deus. Foi o que ele falou lá em Isaías: subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quer ser reconhecido como Deus. Deus é que é o Criador, Deus é onipotente, Deus é onipotente, Deus é onipresente e Deus é Salvador. É isso que ele vai parecer para os homens. Vai aparecer o Salvador dos homens, trazer satisfação para a alma do homem, mais do que a gente imagina hoje, né? Que é só prazeres. Por isso que vai ter a marca da besta, nós vamos chegar lá. Ele vai parecer onipresente, onisciente, onipotente. Aí vai entrar a tecnologia.
A internet, eu estou adiantando um pouquinho, não é onipresente? Então, se você conecta. É como o ar. Se tiver, ela tá. O resto do mundo todo. Mas você não vai dar tempo de falar hoje, mas eu vou tentar explicar como é que isso está. Porque antes, a gente era conectado ao mundo lá, ou no rádio lá. Agora já está aqui. Eu levo a conexão onde que eu for, não levo só onde que eu for. Daqui a pouco vai estar aqui. Até chegar aqui. Já quer chegar aqui. Não estou adiantando aqui, porque o que o diabo quer chegar é na minha alma. Como é que ele chega hoje? Ele tem que criar um sistema, criar filmes, desenhos, valores, demanda um tempo. Aí, final de semana que vem, eu explico mais calma. Demanda um tempo para o diabo chegar na minha alma. Como é que Jesus chega na minha alma? O Espírito Santo usa a palavra e chega na minha alma. E o diabo também tem que chegar na minha alma. Ele quer ser adorado. Aí que está o livre-arbítrio. Então ele tem que arrumar um mecanismo que seja mais rápido e não tenha nenhum empecilho. Aí vai ser a marca da besta. Ele tem que chegar no meu cérebro. Porque existe uma conexão entre o meu corpo e a minha alma que está dentro de mim. Que a gente pensa que é no cérebro. Porque a alma, né, vontade, emoções, intelecto, isso tudo acontece dentro desse computador aqui. Então, se ele conseguir dominar esse computador aqui, a minha alma fica sujeita a ele. Se eu conseguir fazer entender, a marca vai fazer isso. Como é que o diabo precisa da minha alma, da minha não, da alma das pessoas, de maneira direta, sem passar pelo meu livre-arbítrio, sem passar por um processo de gerações até eu entender que isso é gostoso. É isso que a marca vai promover. Mas eu vou falar com mais detalhes semana que vem. Agora, É por aí, é. Ah, Esse perigo desses fonezinhos pequenininhos que, tipo assim, tem ondas, isso. pode passar pro seu cérebro, pode captar as ondas do seu cérebro, um negócio assim, eu sei que assim, pode influenciar. Exatamente aí que eu vou tentar explicar. Mas pode falar, pai. não. Já chega em nós, é o Cristo em nós. Isso. O Cristo em nós, aí se torna uma barreira intransponível. Não, mas isso aí é a barreira. Então, por exemplo, até aqueles que estão apostatados, existe uma barreira ainda. Até quem é do mundo existe uma barreira. Chama livre-arbítrio. Já tem que convencer alguém a gostar das ideias dele. Por isso que ele cria, a Bíblia chama o mundo jaz do maligno, né? O engano não vem como coisa ruim, vem como coisa boa, para te seduzir. Para seduzir. O pecado não é ruim. No primeiro momento. E você fala, mas o engano que ele usa, ele tem que te seduzir, tem que te convencer e demora tempo. Mas o que pode nos livrar disso? Então, os vencedores, nós falamos, eles não venceram porque o Cristo em nós. Você só em Cristo, você não está vulnerável. Cristo em vós é que te torna um escudo, né? Uma couraça que você não tem transformível. A gente estuda pouco o que é o Cristo em vós. É. Mas aí por quê? Porque o diabo quer ser adorado. Então aí nós vamos chegar. Porque esse sistema todo e tudo isso que eu falei, que essa fusão, é para que no fundo ele seja reconhecido como Deus e as pessoas realmente se submetam a ele achando que ele é Deus. Aí nós vamos chegar lá na marca da besta, que eu vou tentar explicar. Mas eu vou continuar aqui porque não vai dar tempo de falar tudo, não, mas a gente adiantou, porque vai ficar um pouco denso, mas eu vou tentar explicar. Semana que vem, nós começamos a falar das ondas, tem tudo a ver. Porque nosso cérebro funciona como ondas eletromagnéticas. Aí tem a parte da ciência que eu vou tentar explicar. Quando a gente não faz um ultrassom, ou faz uma radiografia, são ondas que estão sendo colocadas no nosso corpo, e dependendo da quantidade e da intensidade, gera câncer. Você viu que nós somos vulneráveis a certas ondas. É aí que eu vou chegar. É uma coisa que a gente não vê, mas que influencia nosso corpo e a alma também. Dependendo da música, você fica mais relaxado ou mais animado. A música é uma onda sonora. E a gente não vê isso, não fica parecendo meio espiritual, uma imagem. Aí que vai ter uma explicação espiritual e... Mas vamos aqui, ó. Porque existe um detalhezinho ali no texto de Daniel. Que é os pés fala que quando que viste o ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, como o ferro não se mistura com barro. Nós somos feitos de barro. Deus fez a gente de barro. E fala que vai misturar com semente humana. Algo misterioso que vai ter nesse governo dividido.
Nossa semente é o quê? É o esperma e o óvulo da mulher. Mas se você for um nível mais profundo, é o DNA. Então vai chegar alguma coisa, vai querer mexer na nossa essência. Porque o diabo quer construir pessoas imagem e semelhança dele. Ele quer imitar Deus. Então, falando que o negócio vai aprofundando, que a tecnologia e a biotecnologia, que é uma das partes mais que está avançando hoje, é para isso. Nos misturar com o ferro. Aí eu só vou adiantar o que nós vamos falar semana que vem, porque não dá tempo. Então, quando você vê assim, ó, como é que eu vou traduzir isso para os dias de hoje? O ferro e o barro. Aí eu lembrei de uma coisa que está acontecendo hoje. O barro somos nós. Nós somos Jesus, o homem, Pai, Deus fez o homem do pó da terra, que é o barro, e soprou nele o fôlego da vida e tornou-se uma alma vivente. O barro, DNA. A gente pode transformar esse barro, trazendo nos dias, nas linguagens de hoje, na biologia da química, nós somos feitos de carbono, né? Matéria orgânica é o carbono. Qual que é o ferro hoje? O silício, os microchips. Que não é carbono, não é orgânico, representa o ferro. Então são as duas coisas que estão se fundindo hoje, o carbono e o silício. Quando eu falo silício, é um elemento químico que é a base dos microchips. Existe o ferro, existe o carbono, existe o hidrogênio, o oxigênio, são elementos químicos. Né? Nós vamos ter que entrar um pouquinho da fora da Bíblia para a gente traduzir o que está escrito lá em Daniel para os dias de hoje. Então essa fusão está acontecendo aos pouquinhos. O homem se fundir com a máquina. Você deu o exemplo do Elon Musk, né? Que ainda a robótica está crescendo muito. Estão fazendo robôs lá. Mas a intenção é trazer aquilo e misturar conosco. A Bíblia chama de marca da besta ou microchip. Então essa fusão vai ter um objetivo que eu vou tentar mostrar na próxima reunião. Mas a gente já vê isso em filmes, igual eu trouxe aquela imagem ali, é do Exterminador do Futuro. É um homem, é um robô com a pele de homem. E por que o diabo quer misturar o diabo, né? Por que tem esse... Tirando o diabo, isso é um plano dos cientistas e da ciência hoje. Trazer tecnologia dos microcomputadores e misturar com o ser humano. Isso fala interface cérebro-máquina. Porque um computador funciona como um cérebro humano. O nosso cérebro é cheio de neurônios, é como se fosse o circuito elétrico de um microchip. Fica impulsos elétricos o tempo todo no cérebro, que fazem eu falar, que fazem eu mexer, que fazem eu enxergar. E assim é um computador, o celular. Porque tem energia elétrica aqui que funciona. Então são dois sistemas semelhantes que vão se misturar e vai permitir esse controle e esse adoração à besta que eu vou explicar melhor semana que vem. Mas o plano que está em ação é isso. É fundir o homem com as máquinas. E vai ter benefícios. Né? Hoje as pessoas às vezes não colocam um braço mecânico, uma perna mecânica, até aí tudo bem. Já não tem gente que é tetraplégico e consegue falar só com o cérebro, consegue mexer um braço mecânico só com o cérebro. Isso, é aí que nós vamos chegar lá. Hoje, para eu ler, para eu ter uma informação, tem que digitar lá no Google, tem que digitar no Google e ler. Imagina se essa informação vinha automática para dentro do meu cabeça, igual um download. Porque são dois sistemas parecidos, são dois sistemas elétricos. Só que um é biológico, o outro é mecânico, o outro é eletrônico. Da Alex. E a ciência tá indo nessa direção. Está cada vez mais evoluído. Então, quando fala ferro e barro, o que eu quero que a gente lembre disso aqui. É uma característica do reino dividido, dos pés. O barro misturado com o ferro. Eu mostrei várias coisas que pode ser o ferro e o barro. Mas ali no versículo, acho que 43, fala que vai misturar com a semente humana. Então vai ter uma mistura com a nossa essência. Aí entra a biotecnologia. É por isso que às vezes eu sento com a Joia, eu gosto muito de ver filmes de ficção, que mostra muito para onde nós estamos caminhando. Vira a realidade. Tem até uma frase que fala que a realidade imita a ficção, ou a ficção imita a realidade. O que era a ficção há 20 anos atrás, hoje é realidade para nós. O celular, o touchscreen que não existia, o controle remoto. Então a gente está indo para esse caminho. Que eu falei, uma coisa muito na frente, talvez não seja para nós, mas isso tudo para preparar o cenário de um mundo que se renda, um mundo que possa ser unificado e se renda ao anticristo, para adorar ele e o seu representante chamado besta. Por isso que a Bíblia fala que assim como foi nos dias de Noé, aí eu sei que tem gente que não tem, que não vê assim, os homens se fundiram com os anjos lá. Gênesis 6. Mas aí dá a entender que foi uma fusão física.
E fala que vai ser nos dias de Noé, ao vindo de Jesus, só que não vai ser uma fusão física com os anjos, vai ser uma fusão de espírito. Eu vou tentar explicar que o diabo vai ter esse acesso mais direto aos homens e não vai ter a barreira do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma barreira, entre aspas, para Deus e para o diabo também. Como é uma barreira? Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E mesmo depois que convertemos o Espírito Santo, respeita o livre-arbítrio. Até onde você quer ir com Jesus? E assim o diabo, para convencer as pessoas a aceitá-lo, e hoje aceita indiretamente, né? Rejeitar Jesus, aceitar esse sistema do mundo, ele prepara mudança de valores, mudança de cultura, cria desenhos, cria filme, cria todo um sistema que seja gostoso, de prazeres, para as pessoas adorá-lo indiretamente. Mas o que ele quer é que ele seja reconhecido diretamente, não tem que passar por esse sistema todo, que demanda tempo. Aí que nós vamos chegar. Então ele tem que ele vai atingir as almas das pessoas diretamente. E aí que vai entrar esse portal, essa abertura que as pessoas vão dar através, a gente chama de marca da besta. Porque as pessoas vão ter um acesso na alma dentro da minha cabeça. Isso eu estou conseguindo explicar. Que hoje passa pelo meu ouvido, eu tenho que processar. Mas se eu for. Porque essa marca da besta vai ser uma antena. E eu vou perder esse livre-arbítrio. As pessoas vão perder o livre-arbítrio. Lá não é. É isso, assim, o mundo jazz no ar, jazz mesmo. Vai ser mesmo. Vai ser pessoas 100%, como se fosse um robô, 100% hipnotizada por ele. Porque permitiu esse acesso. Eles vão permitir esse acesso à minha alma. Através dessa marca aí que tem uma coisa de tecnologia. Porque a minha alma está dentro de mim, em algum lugar daqui dentro. Geralmente tem uma conexão, talvez, aqui no meu cérebro. No livre-arbítrio. Onde é que eu me expresso hoje? Onde é que acontecem as emoções? No cérebro, tem o lobo frontal, tem o límbano. Aqui que acontecem as emoções, no raciocínio. Igual a gente vê lá as pessoas às vezes, que têm um AVC, que tem um tumor na cabeça. A alma começa a ficar, não começa a conseguir ser expressa. Então é aqui dentro dessa caixa aqui que a alma acontece. A alma não é física, mas ela acontece aqui dentro. Então é aí que nós vamos entrar onde o diabo quer chegar com toda essa tecnologia, atingir a alma do homem, só que da maneira física. Isso que eu quero dizer, vai ser um portal, um acesso à alma. Essa marca, essa fusão aí vai permitir um acesso à alma das pessoas. E a partir de que acessou a alma, ali você perde o livre-arbítrio. Elas vão perder o livre-arbítrio. Né? E assim, por que a marca da besta é tão grave que a pessoa, não vou falar lá, né? Realmente elas estão condenadas ao inferno. É como se não tivesse mais jeito, se a gente ler no Apocalipse. Porque não vai ter livre-arbítrio. Porque ainda que você pregue, você não vai conseguir exercer. As pessoas não vão conseguir exercer porque vai ter uma coisa que impede, que é essa marca aí que nós vamos chegar lá. Isso, possuídas. E não vai ter a barreira. É automático porque você deixou uma antena aqui, uma abertura que vai entrar nessa parte biológica e tecnológica do cérebro aí. Vai sentir bem, vai ter uma promessa de benefício. Mas só para mais um aqui, ó. Aí existe hoje uma cultura, uma filosofia dentro do mundo assim, que se chama transhumanismo. O que é transhumanismo? é transcender o que é humano. Eles falam que nós somos evoluídos. Eles falam que o ser humano evoluiu do macaco. Então foi evoluindo, nós estamos evoluindo. Eu chamo até de humano 2.0. A próxima evolução é isso. Melhorar todas as minhas capacidades com a tecnologia. Eu vou ver melhor, igual o super-homem não vê melhor. Eu vou ouvir melhor. Meu raciocínio vai ser mais rápido. Porque a tecnologia vai permitir isso. Então eles buscam o transhumanismo. Isso já é uma realidade dentro dos laboratórios, dentro das universidades americanas e europeias, que são mais evoluídas, dentro de alguns cientistas. Que a gente está buscando o quê? O homem vai ser Deus. É isso que eles falam mesmo. É o que o diabo prometeu lá no Jardim do Éden. Se comer dessa fruta, serás como Deus. Por isso que Deus quer que você come. Por que vai ser como Deus? Porque ele vai saber tudo. Ele vai ter mais saúde. Vai ter uma promessa boa. Aí ele fala assim, é um movimento multidisciplinar, de várias disciplinas. Psicologia, da química, da biologia, várias facetas, e uma classe de filosofia que busca a melhora da condição humana por meio da tecnologia. Os robôs fazendo cirurgia. Cirurgia, então isso vai passar para dentro das pessoas, né? Igual a gente vê lá, né?
A gente vê lá, a gente tem a condição das pessoas com câncer na cabeça. Imagina aquilo com a tecnologia ser resolvida rapidamente. Ou então você quer normal, você melhorar a minha capacidade. Hoje eu tenho a dificuldade de lembrar das coisas, às vezes de enxergar, melhorar todas as minhas capacidades. Vou parecer Deus. Promessa do transhumanismo é isso. Que é o que tem vários livros, vários filmes falando sobre isso aí. Então eu estou traduzindo o que está no Apocalipse, que parece uma coisa distante, a besta, o ferro e o barro. Estou traduzindo para os dias de hoje como é que está se configurando o que está escrito na Bíblia. Porque às vezes quando a gente estuda o Apocalipse, as profecias, só na letra, mas e aí? Como é que traduz isso para os dias de hoje? É que a gente está tentando fazer, que a gente já tem matéria-prima para cumprir o que a Bíblia diz. O ferro e o barro estão misturando. Ouvireis, mas não entendereis, e vendo, vereis e não percebereis. A pessoa não percebe e ouve e não entende. Então, quem tem a oportunidade de ouvir, entender e perceber é uma pessoa. E muitos, mesmo cristão mesmo, ouve e não entende e vê e não percebe. É porque vai ser uma sociedade, um mundo, que quem não aceitar vai ficar fora. Não tem como não aceitar. Vai ser imposto sutilmente. Primeiro porque o mundo vai sair de um caos. Aí vai surgir uma nova ordem, um novo governo, um novo mundo para sair desse caos. E para entrar nesse novo mundo vai ter uma condição que a gente chama de marca da besta. Mas por trás dessa marca existe toda uma tecnologia, uma filosofia e uma promessa de melhora do ser humano, porque foi o ser humano que levou o mundo no que nós estamos hoje. Sim. Ué, qualquer. Não. O ser humano, esse aparece lá. Eu não sei. Mas, como cristão, você não Tem que ver as condições que estão me oferecendo, né? morrer, sofrer. Eu não quero encontro, não quero sofrimento e não quero morrer. Daí, não me amo e pode viver sem mim. Então, essa É porque assim, são coisas que estão acontecendo agora, muita coisa, muito sutil, e que é difícil perceber e traduzir para os dias de hoje. A gente sempre fala apocalipse, a besta, tal, a marca da besta. E aí? Aí nós estamos vivendo, a gente tem que perceber que isso está acontecendo. É por isso que eu falei, por isso que Jesus falou, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Alguém ainda vai estar pensando na minha volta? Ou nessas coisas todas de estudar e investigar? Pô, gente, Jesus falou, né? Haverá. Por isso que fala, né? Se possível, enganaria até os escolhidos. Isso aí vai ser muito sutil, muito sedutor. Cortaram a doutrina. muda tudo. Cara, ok. E fala que me agrada. Então, nós estamos vendo esse tempo. Não suporta a verdade. A verdade dói. E a verdade não foi muita fé. O número de pessoas diminui. Então é isso. Semana que vem eu vou tentar explicar melhor. Eu comecei a mostrar, né, como é que esse ferro e barro, como é que vai ser esse reino dividido, como é que vai configurar nos dias de hoje. Como é que vai ser isso? Já está em formação. Aí vamos tentar mostrar como é que o diabo quer, através da tecnologia, do ferro, que é o chip, o circuito eletrônico, mexer nesse circuito orgânico aqui, que é elétrico também. É a mistura da semente. O circuito orgânico elétrico e o circuito elétrico mecânico. Que é esse que é o objetivo. Aí semana que vem a gente volta para lá. É isso.